Este vídeo falarei sobre a franquia de contabilidade da CSL. A franquia de contabilidade da CSL, ela foi idealizada em 2011, quando em um projeto profissional eu estava na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí. Migrei para esse estado em razão de um projeto profissional que vislumbrei a possibilidade de desenvolver um trabalho que se tratava de uma implantação de um sistema de operacionalização do microsiga à época, em uma indústria de alimentos. E lá, como eu residia em São Paulo, lá eu estava só, então eu tinha muito trabalho em relação a esse projeto, mas de alguma forma eu ficava ocioso no sentido de que permitia que eu fizesse muitas elucubrações e eu acabei desenvolvendo esse projeto da franquia de contabilidade por já sentir uma necessidade a longo tempo. O que é o projeto da franquia de contabilidade da CSL? O projeto de contabilidade da franquia CSL é nada mais, nada menos do que pegar na mão de uma pessoa que gosta de contabilidade, ou que está em formação e pretende explorar esse segmento, ou que está afastado do mercado e deseja voltar ao mercado, ou que deseja simplesmente mudar de profissão. Verdade é que o profissional, quando ele tem a formação acadêmica, de qualquer área, óbvio, ele não tem a prática, salvo o estágio que é possível fazer. Nesse sentido, observa-se que você faz a graduação e, no caso da contabilidade, você tem o exame de suficiência para poder acessar o mercado. Ainda que faça o exame de suficiência, você não está preparado. Porque na prática as coisas são um pouco diferentes. Ainda que eu não afaste, sob hipótese alguma, quando dizem o que importa é a prática. Não. É a combinação da prática com a teoria. Sem teoria, é pouco provável que a prática tenha o êxito aceitável. Ainda que muitas pessoas possam pensar diferente. Então, o que acontece? Uma das coisas que geram muitos problemas é quando o profissional sai da faculdade e ele vai, por exemplo, ter a sua primeira reunião com o cliente. A insegurança que ele passa para este cliente por não dominar o assunto. Ele até pode dominar tecnicamente, ele sabe fechar um balanço, mas ele não sabe, por exemplo, conversar com o cliente sobre uma negociação, porque ele nunca participou disso. Então, por exemplo, ele terá dificuldade, por exemplo, de negociar honorários, porque ele não conhece o escopo do trabalho, o quanto que vai dar de trabalho, se ele vai dar conta, se ele vai precisar de uma equipe, e essa equipe vai ter que ser formada por quantas pessoas, por exemplo. Então, a proposta da franquia de contabilidade é literalmente pegar pela mão dessa pessoa interessada e ensinar passo a passo como funciona um escritório de contabilidade. Então, regra geral, um escritório de contabilidade, ele tem 4 departamentos. Ele tem a área contábil, a área fiscal, a área pessoal e a área legal. A área legal é a área por onde geralmente as empresas chegam, seja para se constituir uma empresa, seja porque veio de outro escritório e vai ser dado continuidade à manutenção dessa empresa neste novo escritório. Regra geral, a empresa ela tem naturalmente prestação de serviços e venda de produtos ou revenda de produtos. Por óbvio, ela deve ter funcionários. Então, ela gera ali o acesso ao departamento pessoal para que se possa fazer a folha de pagamento. Na medida que ela faz vendas, ela automaticamente gera a questão das bases tributárias para recolhimento de tributos. E aí, combinado, então, a empresa que chega com a movimentação financeira de recebimentos e pagamentos e folha de pagamento, ocorre, então, a manutenção contábil, que ela tem como função apresentar as demonstrações contábeis no sentido de que se possa analisar um balanço e possa se identificar se você está no caminho certo.
Porque quando você decide abrir uma empresa, você faz um aporte de capital, porque você entende que você vai operacionalizar um negócio para que ele lhe dê lucro. E ele vai remunerar o seu capital. Ele vai tornar o seu capital um valor maior do que já era quando você aportou e vai lhe dar outras coisas que nós chamamos de frutos, que seriam os dividendos. Então, por exemplo, é importante destacar que a empresa, ela, na medida que ela fatura e ela tem os seus resultados, ela vai ter lucro, que ela vai poder reinvestir na empresa, e deste lucro ela pode parte distribuir aos sócios. Independente disso, ela mensalmente ela atribui um valor de prolabore, que é a remuneração do sócio pelo serviço que ele presta à sociedade. A franquia de contabilidade ela é interessante também porque ela mostra para o suposto interessado que ele não precisa ter uma estrutura para abrir o escritório de contabilidade. Ele pode abrir o escritório de contabilidade no seu quarto da sua casa, na garagem da sua casa, na cozinha da sua casa. Por quê? Ele precisa ter acesso à internet, ele precisa ter um software de contabilidade, ele precisa ter know-how. Esse know-how que ele tem, ou seja, esse conhecimento que ele adquiriu na faculdade, não é suficiente para que ele possa operacionalizar o seu negócio. Daí passa a ser interessante a franquia de contabilidade. Então você vai pagar, por exemplo, um valor fixo, que será o investimento para adquirir a franquia de contabilidade, e depois você vai pagar um percentual, que alguns dizem que são royalties, que no caso da CSL você vai pagar 30% sobre o seu faturamento. A aquisição da franquia da contabilidade é 50k BRL. Então você adquire a franquia por este valor, e aí você passa a ter direito a usar a marca da CSL, tem capilaridade pelo Brasil inteiro. Você tem acesso a um software chamado Alterdata, de uma empresa, uma das pioneiras em RP contábil, uma empresa do Rio de Janeiro. E também tem a possibilidade de usar o marketing da CSL Assessoria Contábil, vai ter um e-mail corporativo e vai ter suporte e treinamento. Ou seja, você se sente seguro para que você possa desenvolver as suas atividades a contento e com uma minimização, eu diria, uma eliminação de possibilidade de você ser multado porque praticou de forma equivocada o seu ofício. Não existe margem para erros na contabilidade. Por quê? Porque se você tem a franquia, você sempre será assessorado da forma adequada para poder desenvolver o seu trabalho. E as multas, elas são muito altas, seja no campo da área trabalhista, seja no campo da área fiscal. Na área fiscal, por exemplo, nós lidamos com esferas municipal, estadual e federal. Quando você deixa de entregar um SPED, por exemplo, quando você deixa de entregar uma declaração de imposto de renda, a multa ela é alta. Ou quando você preenche de forma equivocada, você presta informações erradas, pode gerar danos. Se você faz uma raiz errada, por exemplo, você gera problema para o funcionário receber o PIS. Entre outras situações, se você não apresenta a informação para quem você pagou corretamente, você gera problema para quem vai receber quando for informar os seus rendimentos na declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, o que acontece? Quando você decide contratar a franquia, você literalmente faz o que eu chamo de blindagem. Blindagem no sentido de que você não terá problemas em relação a entregar o seu trabalho da forma mais correta possível, que é para isso que você foi contratado. Uma das questões importantes que a CSL preza, um pouco diferente dos escritórios convencionais, não desmerecendo qualquer um deles, é que nós entregamos o balancete contábil mensal. E aí você pode se perguntar, por exemplo, mas para que eu quero o balancete mensal? O que eu faço com ele? Pois bem, em outro momento eu já ouvi o discurso de que a contabilidade não serve para nada, que ela é só burocracia. E na realidade a contabilidade ela serve para tudo, no sentido de que ela registra todos os atos e fatos financeiros da empresa que geram fatos contábeis.
E deles você pode fazer análises para decidir se você continua ou se você para. Nesse sentido, se você tem dados históricos para analisar, você consegue identificar o que você precisa mudar. Então, você tem, por exemplo, a análise de balanços que você faz da empresa com base em relatórios, que se faz análises verticais e análises horizontais, para compreender, por exemplo, na análise horizontal, se há crescimento. Na análise vertical, a relação que tem de custos e despesas em relação à receita. Então, você com essas análises, você consegue, por exemplo, determinar se você está no caminho certo. Porque se você abre um negócio e você espera uma rentabilidade X e você está tendo uma rentabilidade inferior à que você esperou, você tem que verificar se é o mercado que está com problema ou se é você que está com problema no que diz respeito à gestão, se você não sabe fazer a gestão. E nada melhor do que o contador para ajudar você na gestão. O contador não é um administrador da sua empresa. Você é o administrador e para você ser um bom gestor, por exemplo, você tem que ter um contador que possa te orientar para que você possa obter os resultados que são necessários à sua atividade. Do contrário, não faz sentido você ter uma empresa. Ao invés de você aportar 100 mil reais para abrir um negócio, pegue os 100 mil reais e invista em algo que vai te dar um rendimento que você não precisa fazer muito esforço. Só que a diferença de você ter 100 mil reais e investir em algo que você não precisa fazer muito esforço é que o rendimento disso vai ser totalmente inferior ao que você vai ter quando você tem uma empresa. Então, se você fizer uma boa gestão de uma empresa, você tem duas situações interessantes. O valor da sua empresa aumenta e você tem frutos que você colhe a todo período. E na medida que você abre uma empresa e você mostra que você tem uma boa gestão, você atrai investidores. Porque se o teu negócio é bom, as pessoas vão querer participar também. Então elas vão fazer um aporte, e aí você pode, por exemplo, abrir o capital e receber valores, porque as pessoas querem ser seus sócios. Investidores muitas vezes especulativos, que só investem para poder ter os dividendos, porque são interessantes, ou investidores que têm interesse no negócio, que querem crescer junto com você, querem te apoiar. Muitas vezes você vai abrir um negócio e você tem um know-how sobre o determinado negócio, mas você tem know-how, mas você não tem capital. E aí faz toda a diferença você ter este capital para poder fazer todo esse giro. Então, o que acontece com a franquia de contabilidade? No Brasil, nós temos umas 10 empresas de franquia de contabilidade. Em realidade, 3 oficialmente, que eu posso dizer que são franquias de verdade. Uma delas é a NTW, que embora seja minha concorrente, o que eu não vejo dessa forma, porque a minha franquia é totalmente diferente, ela é um escritório de contabilidade de Minas Gerais, pioneira na franquia. E ela tem vários escritórios por todo o Brasil. A outra delas é a Sevilha Contabilidade, que fica em São Paulo. Também é um escritório tradicional que oferece a franquia de contabilidade. E tem a CSL Assessoria Contábil, que é a minha empresa, que está no mercado há 30 anos. Então, qualquer uma das 3 que você escolher para ser franqueado, e eu não estou fazendo propaganda dos meus concorrentes, mas porque eles não são meus concorrentes, porque a minha franquia tem um diferencial. Só vai saber se você for fazer o contato com algum representante da CSL. Mas essas são as 3 franquias que existem no Brasil recomendadas para se ter uma franquia. E como disse, a franquia de contabilidade ela tem uma vantagem muito interessante, que é a capilaridade, porque você não tem limite de territorialidade. Quando você adquire a franquia de contabilidade, você não está limitado ao seu local de atuação. Se você compra a franquia e você está em Campinas, nada impede que você atue no Acre, no estado, ok? Nada impede que você atue em Fortaleza. Nada impede que você atue em qualquer lugar do Brasil. Então, uma das coisas muito importantes da franquia é o treinamento. Quando você adquire a franquia, a primeira coisa que você recebe, entre outras, é um login e uma senha para acessar o software Alterdata. E um sistema, ele demanda tempo para ser parametrizado.
Por quê? Porque cada atividade tem a sua peculiaridade. E nesse sentido, você vai ter um suporte, no sentido de poder ajudá-lo a fazer essa parametrização. E, uma vez que você tenha dificuldades, com o treinamento e o suporte, irão suprir a sua necessidade. E assim podendo, de alguma forma, resolver a problemática que você possa vir a ter ao executar o seu trabalho. Quando nós falamos em franquia de contabilidade, também nós falamos em algo muito interessante que guarda relação com a potencialidade de aumento da carteira de clientes. Porque um cliente que sabe que ele tem, por exemplo, outras unidades de negócio em outras regiões do país e tem um suporte local, ele se sente muito mais confortável em contratar uma franquia. Exemplo clássico, você tem uma empresa que é um cliente seu, que ele tem várias filiais pelo Brasil, e a CSL está em vários lugares no Brasil. Então você pode fazer contato com a CSL que você contratou, mas se você precisar suporte da CSL no Rio de Janeiro, no Paraná, Santa Catarina, você também terá este retorno. Nesse sentido da franquia de contabilidade, tem a situação que ocorre, por exemplo, com a própria Alterdata. A Alterdata, existe uma outra empresa também que faz isso, que é outra empresa de ERP também contábil, que é a Contimatic, que era uma empresa antiga na área do ERP, que acabou abrindo uma universidade dentro da empresa, porque eram tantos treinamentos que existiam, recorrentes e necessários, que acabou abrindo uma faculdade dentro da instituição. Então, nós não temos uma faculdade, não temos intenção de fazer isso, mas nós temos uma área de treinamento e nós temos um local, que é uma plataforma, que chama-se csl-edu.com.br, que lá você tem os vídeos onde você pode, por exemplo, acessar se você quer saber como que você faz a transmissão de alguma obrigação acessória, seja da área do departamento pessoal, seja da área do departamento fiscal, seja da área do departamento contábil. E esses treinamentos, eles mostram, por exemplo, passo a passo, por exemplo, se você quer entrar na área do departamento pessoal, como que você faz, por exemplo, a admissão do funcionário, como você faz a demissão do funcionário, como você concede férias para o funcionário e demonstra todas essas situações. Uma das áreas mais polêmicas e complexas do escritório é a parte fiscal, quando você tem que parametrizar o sistema no que diz respeito à parte da tributação de produtos. Porque cada produto ele tem o que nós chamamos de NCM, que é uma nomenclatura que o produto recebe, que é padrão. É mais ou menos como a TIP, que cada produto industrializado tem um percentual de imposto e tem uma classificação. E quando você pega uma nota fiscal, você deve observar sempre, na nota fiscal tem lá NCM, e ela que identifica o produto. E quando ela identifica o produto, ela diz, por exemplo, qual que é a taxação desse produto. E isso é muito importante, porque se você parametrizar errado, por exemplo, quantas vezes você vender esse produto, você venderá errado. Seja com uma tributação mais elevada, seja com uma tributação menos elevada. Se você vender com uma tributação menos elevada, o fisco pode vir cobrar de você depois. E se você vender com uma tributação mais elevada que não é a correta, você está tirando do seu percentual de lucro. Ok? Quando nós falamos também da parte de custos, que é uma área extremamente importante da área contábil, ela guarda relação com, por exemplo, você saber que um produto, quando você tem um produto, ele é composto por 3 partes, sempre por 3 partes. Então, nós temos a parte do que é necessário para fazer esse produto, ou seja, tudo o que é necessário para fazer esse produto, a matéria-prima, o transporte para essa matéria-prima chegar até aqui, a luz que é usada. Então, tudo isso é a parte do custo para você fazer o produto. Então, é dividido em 3 esse produto, qualquer produto. O custo para fazer ele,
a tributação que incide sobre ele e quanto que você quer ter de margem de lucro. Essa questão da margem de lucro é uma questão muito interessante, porque eu costumo trazer um exemplo clássico aqui de que você pode ter a margem de lucro que você quiser quando o teu produto tiver um diferencial. E eu trago aqui um exemplo clássico do iPhone da Apple, por exemplo. Então, o iPhone da Apple, ele custa, não sei, custa 12 mil, custa 13 mil reais, não sei, mas imagino que seja alguma coisa em torno disso. Por que ele custa isso? E existem outros celulares que custam 1/3 desse preço. Porque ali tem valores agregados. Tem uma marca muito forte, tem uma qualidade de produto, e aí ele consegue ter uma margem de lucro muito maior do que o seu concorrente. Mesmo que o produto seja equivalente ao outro, nós sabemos que ele tem um diferencial, mas tem muitos produtos semelhantes que custam 1/3 do valor dele. Mas aí existe uma outra questão também, no caso do produto, nos produtos que nós chamamos que tem um branding diferente, que é a vontade da pessoa ter aquele produto. O que o dono da marca faz para que você tenha interesse por aquele produto, que você não consegue viver sem aquele produto. Então, o iPhone, quando ele tem o pré-lançamento, já tem fila para comprar, como muitos outros produtos. Então, eu estou falando isso para poder justificar a diferença que tem de um produto para o outro. Então, ele é composto por 3 partes. E isto é falar de custos, porque se você não souber fazer o custo do seu produto, quanto mais vender, se você fizer o custo errado, mais perdas você terá. E quando nós estamos falando de produção, de indústria, isso é muito relevante. Porque na indústria, qualquer centavo faz muita diferença, porque você tem que pegar essa economia de centavo que você faz, ou que você coloca mais, e multiplicar por quanto você produz. Com certeza você produz, por exemplo, em toneladas, vamos supor. Então você vai ter prejuízos nesta projeção. A franquia de contabilidade, ela tem toda essa parte, então, do que diz respeito ao treinamento, e, na realidade, ela observa muito os manuais que nós temos de como fazer esses procedimentos. A CSL, ela nunca teve uma preocupação em relação ao mercado que exige, por exemplo, certificações de qualidade, como ISO, ou certificações que o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, fornece para as empresas. Porque nós entendemos que nós não precisamos de um certificado de qualidade, porque para nós isso é a base da nossa atividade, é ter qualidade. E isso faz um diferencial. Então, quando nós trazemos a contabilidade no nível de excelência, no sentido de que todo dia 5 de cada mês nós apresentamos um balancete, porque o balancete para nós é tão importante quanto fazer a folha de pagamento. É tão importante quanto ter o DARF para recolher o tributo. Ainda que você não saiba analisar. Mas para isso, a CSL, ela, quando faz o contrato de prestação de serviços, ela provoca o cliente no sentido de que ele tenha disponibilidade em sua agenda para que, após a remessa do balancete, que nós possamos discutir. Então, eu tenho um balancete que eu vou enviar para você, a CSL vai enviar um balancete para você, que é um balancete técnico, que ele tem lá uma nomenclatura lá, técnica, que ele tem um número de conta, do plano de contas, que não interessa para você. Ele tem toda uma estrutura. E eu tenho uma mesma apresentação, mas na sua linguagem, numa planilha Excel, muito mais palatável, que você pode compreender os números que são apresentados de uma forma muito mais interessante. Eu não vou falar para você, o ativo, o passivo, não vou falar em termos técnicos, eu vou falar, sabe o que você tem, que seria o ativo? Sabe o que você deve, que seria o passivo? Isso vai resultar em quê? Em uma operação que é receita e despesa, ou receita menos custos menos despesa, que vai te dar o lucro. É isso que você está buscando. Você está buscando o lucro. Para que você está buscando o lucro? Você está buscando o lucro porque você quer crescer. Porque você tem uma motivação de fazer com que o teu produto possa chegar a mais pessoas, para que a sua prestação de serviços seja reconhecida com qualidade.
Então, você tem a contabilidade como um aliado, ou deveria ter. E a franquia de contabilidade, ela tem essa questão muito interessante. Quando nós falamos também na franquia de contabilidade, nós entregamos junto com o balancete uma análise de balanço. A análise de balanço, ela é uma coisa interessante porque ela permite que você, como dito já anteriormente, que você se situe, para que você saiba em que lugar você está. E para que você se proteja, por exemplo, quando as pessoas falam, minha empresa está com problemas por conta da economia do meu país e às vezes da economia de outros países. Por exemplo, quanto a guerra afeta a economia de um país? Afeta muito. Porque, por exemplo, se a matéria-prima que você usa vem de um outro país e este país está com uma crise, seja financeira, seja de guerra, ou seja o que for, afetará. Porque se você comprava o produto de um determinado país a um custo X e esse produto não vem mais esse custo X, você vai ter que escolher um outro local para comprar. E pode ser que este outro local não tenha a qualidade que tem o anterior e não tenha o preço que tem o anterior. E aí o teu produto ele acaba tendo uma alteração. E essa alteração pode ser que o cliente não goste. Então você tem que verificar o quanto que você pode ou deve estocar. Porque estocar, ainda que não seja algo interessante, porque quando você estoca, na realidade você está estocando dinheiro, você tem que saber se gira o necessário para que seja viável. E na análise de balanço, nós temos essa questão da rotatividade de estoques. Dependendo da sua atividade, o quanto gira o estoque para ser interessante para você. No sentido de que a análise de balanço ela ainda é muito pertinente, ela analisa, por exemplo, a questão do teu endividamento. Endividamento, muitas pessoas compreendem como não sendo algo muito interessante, mas muitas vezes você não consegue crescer se você não tiver um percentual de endividamento, porque determinados projetos mais audaciosos dependem de muitos recursos, de altos recursos, e altos recursos muitas vezes não estão no seu caixa e nem devem estar, porque se você tem um dinheiro, você deveria estar com ele aportado em algum investimento que te dê retorno. E se você precisa dele, você vai lá e resgata e faz o aporte que você precisa para a sua necessidade. Então, o que eu quero dizer para você com isso? Que se você tem um endividamento, que você traz o dinheiro para a operação, para que essa tua operação cresça, faz todo sentido. Agora, é lógico que eu não estou falando em endividamento que você traz para pagar outras dívidas, não é o caso. Então, na análise de balanço, você consegue, com base na planilha, identificar se esse teu nível de endividamento ele é alto ou baixo. Se você pega uma empresa, por exemplo, grande, qualquer empresa grande que você pegue no mercado, vou dizer, por exemplo, Organizações Globo, por exemplo, você vai ver o nível de endividamento. Você pega, por exemplo, um grupo, por exemplo, como Casas Bahia, você vai ver também o nível de endividamento. Aí você olha para o caixa da empresa, a empresa tem um caixa expressivo. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque quando ela pega um valor, o empréstimo, ela está, com certeza, com um projeto pronto para aportar este empréstimo. Porque, com certeza, isso vai reverter na operação dela em alta lucratividade. Uma das coisas muito interessantes em relação à parte dessa apreciação da análise de balanços é que você observa, por exemplo, que casos como o que aconteceram recentemente, que eu até, se eu não me engano, eu fiz um vídeo bem curto sobre isso, que foi o caso das lojas americanas. As lojas americanas, elas recentemente fomos que eu digo, né, a sociedade foi surpreendida com um rombo bilionário. Do mesmo jeito que foi surpreendido uma outra época o Carrefour. E aí, outro dia também teve uma situação das lojas da Magazine Luiza que tiveram que refazer um balanço por inconsistências contábeis. Quando a gente fala em inconsistências contábeis, nós estamos falando de incompetência do gestor. Porque geralmente as inconsistências contábeis são para lá de milhões. No caso da Magazine Luiza, era 200 milhões, me parece, as inconsistências contábeis.
Voltando um pouco às lojas americanas, não se quebra uma empresa da noite para o dia. Essa empresa já está quebrada. O que não se fez foi a lição de casa, de analisar as demonstrações. Os investidores não analisavam ou não tinham pessoas para fazer isso. Ocorre que o mercado ele deveria funcionar de uma forma um pouco diferenciada. Ainda que as empresas de capital aberto elas tenham a obrigação de publicar as suas demonstrações e são reguladas pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, os relatórios são enviados, mas lá não são necessariamente analisados, eles são enviados e arquivados, enviados e arquivados. Se alguém fizer uma denúncia, aí é apurado algo. Então, geralmente, a auditoria ela pode identificar um erro e pedir para que se refaça o balanço. Ou não, pode passar batido. E no caso das lojas americanas, por exemplo, ocorreu uma situação atípica. Ou seja, apareceu um rombo da noite para o dia que a sociedade tomou conhecimento, que na realidade não é um rombo da noite para o dia, é um rombo que já existia há muito tempo, mas era omitido nas demonstrações por algum motivo. No Brasil, nós não temos a cultura de acionar as empresas de auditoria. Em outras épocas, já teve empresas nos Estados Unidos, por exemplo, que por conta da auditoria não ter identificado fraudes, ela foi à bancarrota, ou seja, ela quebrou junto com a empresa que auditava. Estou falando da Aeron, é uma empresa muito grande no passado, que quebrou e junto com ela quebrou a empresa de auditoria. Então, é importante que a sociedade entenda o quanto que a contabilidade ela é importante. A contabilidade doméstica ela é importante. Porque se você não sabe quanto que você ganha e onde você gasta o dinheiro, isso é muito preocupante. Quando nós falamos de economia doméstica, por exemplo, que não é o caso que a franquia aborda, mas é o caso que trata da contabilidade, por exemplo, quando você recebe um valor, o seu salário, por exemplo, e você não entende que você tem que ter uma reserva, que você também tem que investir um dinheiro. Então, geralmente, quando você recebe o seu salário, por exemplo, eu estou falando de contabilidade, porque isso reflete, por exemplo, no quanto você pode ter para poder abrir uma empresa no futuro, caso você queira. Então, você recebe um dinheiro da sua remuneração e você geralmente paga as contas que você tem que pagar. E, na realidade, você deveria fazer o inverso. O dinheiro deveria ser aportado de 3 formas. Primeiro, você investe. Segundo, você guarda uma reserva. E terceiro, você paga as contas. Mas não. Você sai pagando tudo, falta, e você não fica com nada, nem para investir e nem para a reserva. Se acontece algum problema, você tem que recorrer a terceiros ou fazer um empréstimo. Terceiros também pode ser empréstimo. Então, essa questão da gestão da sua vida financeira, ela tem todo o reflexo na contabilidade. E para você compreender por que uma empresa existe, por que a contabilidade existe, é muito fácil. Porque quando você tem um dinheiro, você tem a opção de pegar esse dinheiro e investir. Você pode comprar ouro, você pode colocar esse dinheiro na poupança, você pode, por exemplo, comprar moeda estrangeira, dólar, euro, e cada um desses ativos, eles vão gerar o que para você? Eles vão gerar um ganho, porque você não vai pegar o teu dinheiro e aportar num investimento que não possa te gerar um ganho. Então, o que você faz? Você vai aportar este capital em um ativo que possa gerar frutos. Só que desses aportes que eu falei agora, que é ouro, moeda estrangeira e também ações, por exemplo, poderia ser ações, é pouco provável que um deles eles possam te dar uma rentabilidade interessante, porque o mercado ele é travado em termos de rentabilidade. Se você quer ganhar dinheiro de fato, você tem que investir em algo que a tua energia possa render um valor extremamente interessante. E para isso, você tem que empreender.
Porque quando você empreende, você não tem limites de ganho. E quando você aporta em ativos, como eu coloquei agora, os ganhos estão limitados e travados em um patamar muito baixo. É o investimento da pessoa que nós temos com um perfil tranquilo. Ou seja, não é um perfil arrojado. Mas quando você tem um perfil arrojado, você tem o risco do capital que você aporta, você, na realidade, fazer com que ele vire pó. E de que você também não tenha dinheiro para suprir as suas necessidades mínimas. Só que, se você não arriscar, você não vai saber disso. E empreender é algo que não é fácil. Porque empreender depende de competência. Você tem que ter competência. E essa competência, ela começa, por exemplo, com a questão da gestão de pessoas. Quem que você tem do seu lado ou abaixo de você para te dar suporte. Porque você não vai fazer as coisas sozinho, você precisa ter uma equipe. E com esta equipe, você vai fazer as coisas acontecerem. Porque empresas são compostas de pessoas. Essas pessoas que fazem o resultado acontecer, mas por meio de um gestor. E formar um gestor não é algo fácil. Formar uma equipe não é algo fácil. Então, o que acontece? Existe um curso no Sebrae chamado Empretec. Sempre existiu esse curso. Eu acho que ainda existe. Porque ele dá uma noção muito interessante de como que funciona um negócio, por exemplo, como que se forma o preço de um produto. Se você não souber isso, você não consegue empreender em nada. Porque, regra geral, as pessoas elas acham que entrar no mercado, abrir uma empresa, é praticar o preço do vizinho. Eu vou abrir uma lanchonete, o café do meu vizinho é R$ 2,50, eu vou fazer a R$ 2,50. Só que a estrutura dele pode não ser igual à sua. E quando você pratica o preço dele, você pode ser que esteja praticando com uma margem de lucro muito menor do que a dele, porque ele tem uma estrutura que, por exemplo, automatiza o processo. Só que ele fez um investimento para isso, que você não sabe, você não estudou. Então, essa questão de você conhecer como que funciona o processo, a construção de um produto, faz toda a diferença. Faz diferença você saber, por exemplo, de onde que vem a matéria-prima do produto que você faz, ou de onde que vem o produto que você revende. Para você saber se você tem um outro lugar que você pode comprar essa matéria-prima. Para você saber se você tem algum outro lugar que você pode comprar um produto pronto para revender. Nós temos um exemplo clássico aqui de problemas com preços. O que faz a Renner? O que faz a Riachuelo, que me parece que está quebrando? O que faz essas lojas de departamento do ramo vestuário com a Shein? A Shein vende produtos, nós vemos nas redes sociais, a expressão que eu vou usar é péssima. Ela vende a rodo. Verdade é que os produtos, até onde me consta, são de péssima qualidade. Mas vende horrores. Por quê? Porque é mais ou menos como as Casas Bahia. Só que eu não vou dizer que vende para pobre. Não. Porque você vê muitas digital influencers de renome comprando Shein. E não tem qualidade aquele produto. Nós sabemos, eu já tive a oportunidade de pegar um produto da Shein. Ele, às vezes, acho que ele dura uma semana, talvez. Mas vende. E ele faz com que aconteça o que com o mercado? Ele faz com que o mercado nacional tenha sérios problemas. Porque eu vou comprar um produto nas lojas Renner, que custa 100, se eu posso comprar um produto na Shein que custa 20. Tudo bem que não é a mesma qualidade, mas é um produto. Então, essa questão do custo faz toda a diferença. Tenho observado muitas reclamações, porque eu atendo uma plataforma chamada Jus Brasil, de produtos que chegam e são barrados nos correios, porque falta o pagamento da tributação. Alguns passam, né? E alguns não passam. E a Shein e outras empresas do exterior, para não perder o cliente, muitas vezes perdem o produto
e reembolsa o cliente. Isso não acontecia antes. Simplesmente o cliente não queria pagar o tributo quando era identificado e perdia o produto e não comprava mais naquela loja. Agora, estrategicamente, pelo que eu pude perceber, a Shein, ela reembolsa o cliente. Estratégico isso, muito bom. Mas quando nós estamos falando de produtos, nós temos várias situações interessantes. Uma das situações muito interessantes que as pessoas às vezes elas não compreendem é o quanto o frete ele impacta no valor do produto. Então, se você não observa isso na hora de formar o preço, porque esse produto aqui é uma coisa, para chegar na sua casa é outro. Basta você ver quando você vai comprar livros na Amazon. Se você participar do clube deles, o clubinho que eles têm, você tem frete grátis, mas aí você tem que pagar uma mensalidade e compensa. Mas se você não participar, você vai pagar o frete. E o frete, dependendo do local que você mora, faz muita diferença. Hoje nós temos uma figura muito interessante. Outro dia eu abasteci no posto Ipiranga, e aí eu fiz um cadastro que eles falaram para mim que o cashback é 30%. Eu não acreditei. Como assim 30%? Eu ainda quero ver isso na prática, foi o que eu escutei. Mas o cashback, por exemplo, ele também impacta no preço final do seu produto. Porque na realidade você embute esse cashback, na realidade, e ilude o cliente. De duas formas. O preço já está superfaturado, entre aspas, e aí você faz com que ele volte na sua loja e faça o quê? E gaste mais. Então, essas estratégias de marketing, elas são muito interessantes. E elas têm que ser todas planilhadas. Existe uma coisa que o empresário ele desconhece. Enquanto ele desconhecer, ele vai ter problemas. Estamos falando de orçamento. Orçamento é algo que você deveria ter para os próximos 5 anos. Sempre. Por quê? Porque ele permite que você tenha uma visão de futuro. E o orçamento ele não precisa ser algo engessado. Ele é uma previsão que você deve fazer ele com margens. Margem sempre de receita sempre para menos e de despesa e custo sempre para mais. Porque se der algum problema, você consegue se equilibrar. E quando nós falamos de análise de balanços, nós estamos falando de uma análise de balanço que ela parte de um orçamento, ela vem para o real, e do real ela se transforma no relatório final, que é o balanço. E no balanço, você quebra ele em balancetes. Por exemplo, nós estamos no mês de novembro. Quem daqui é empreendedor, está assistindo esse vídeo e pode, hoje é dia 23 de novembro de 2023, uma quinta-feira. Quem está assistindo esse vídeo, que é empreendedor, que pode dizer que tem o balancete do primeiro semestre de 2023 da sua empresa? Quem? Eu gostaria que, se pudessem, colocassem aqui nos comentários. Porque o balancete, ele é algo importante. Porque se você não tem um resultado satisfatório no teu balancete, analisando ele, você vai fazer as correções. Vou dar um exemplo clássico. Imagine que você pegue a conta de energia, uma linha, e que essa energia seja custo da sua fábrica. E você gaste tantos quilowatts por mês. E você só paga, o teu financeiro recebe a conta de luz e paga. Não analisa a conta de luz. Não analisa a conta de luz. Se você tem um balancete, ele vai mostrar quanto você gastou em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Se você gastou 200 em janeiro e gastou 500 em fevereiro, depois você voltou para 200, foi para 700, algo pode estar errado. Porque só justifica o aumento, por exemplo, se você aumentou a produção. Então você vai pegar esta linha e vai targear em amarelo e vai verificar. Estou com um problema no relógio, estou com um problema de consumo, e vai ajustar isso para voltar para o lugar que tem que ser. Do contrário, se você não fizer isso, você vai ter oscilações de preço e pagará algo que não é devido. Análise de balanço, a horizontal, ela serve para analisar isso, ou seja,
o quanto que você gasta em relação ao outro mês, a horizontal, e permite com que você corrija erros que ocorrerem. Então, a franquia de contabilidade, ela preza pela excelência, no sentido de que a informação é ouro. E por que a informação é ouro? Porque ela permite que você economize ou ela permite que você ganhe mais. Dentro do operacional, sem fazer mágica. E com isso você consegue estar à frente do seu concorrente. Porque é importante você saber se o que você está fazendo como gestor, se você está fazendo da forma mais adequada possível. E como eu disse anteriormente, empreender não é fácil. Aqui eu estou falando de franquia de contabilidade e ao mesmo tempo eu falo de gestão, porque nós, contadores, na realidade, auxiliamos a gestão. E eu me preocupo muito com o negócio do meu cliente, porque o meu cliente crescendo, obviamente, não teria por que ele contratar outro contador para ser contador das empresas do grupo dele, que ele provavelmente terá, que não seja eu. Uma vez que eu acompanho o negócio, uma vez que eu oriento, uma vez que eu agrego valor. Então, o contador tem essa função relevante de ajudar o gestor a crescer. E também mostrar para o gestor as possibilidades que ele tem de fazer economia e de ganhar mais dinheiro com a gestão. Existe no departamento financeiro, por exemplo, regra geral, uma área que cuida dos valores que transitam na tua empresa. Eles transitam na sua empresa em razão das vendas que você faz, seja de prestação de serviço, seja de produtos ou revenda. E aí você recebe dinheiro e aí você paga os seus custos e suas despesas. E você tem também a questão no que diz respeito a compras que você faz a prazo e vendas que você faz a prazo. E muitas vezes isso ensejará num fluxo de caixa, que é o que demonstra a tua capacidade de recursos imediato para poder pagar dinheiro ou investir se estiver sobrando. Quando você não observa o fluxo de caixa, você talvez terá que recorrer a bancos para poder suportar esses valores que vão faltar no seu fluxo de caixa. Só que você, por exemplo, quando você faz a venda, muitas pessoas falam que o departamento comercial é o departamento mais importante da empresa, e eu discordo, porque todos os departamentos são importantes. Porque, por exemplo, não adianta você vender muito se você vender com um produto com a classificação do imposto errado. Não adianta você vender muito se você vender para alguém que não vai te pagar. Então, por exemplo, você vai ter no seu departamento financeiro o financeiro que vai cuidar do valor que entra, do quantos a pagar, do quantos a receber, e você tem que ter um departamento de cobrança e análise de crédito. O que é o departamento de análise de crédito? É minimizar o seu risco de não receber um valor que você vai vender a prazo. O que é o teu departamento de cobrança? É não esquecer de cobrar o teu cliente. Porque muitas vezes tem uma conta para pagar, tem dinheiro para receber, não cobra e tem que tirar recursos de onde você não tem. Isto é gestão. Então essa parte do financeiro ela é extremamente importante para que você possa fazer a melhor gestão do seu negócio. Bom, quando eu falo em franquia de contabilidade, eu estou na realidade aqui demonstrando que a nossa franquia ela perpassa a mera execução da contabilidade. Ela também dá as mãos para o cliente, no sentido de auxiliá-lo na melhor gestão. Por hora é isso, eu devo fazer mais vídeos sobre essa temática, eu encerro por aqui.